Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que foram de feriado? Tranquilo, né? Eu estou percebendo que alguns esqueceram que tinha aula hoje, né? Acho que o pessoal resolveu ficar no feriado, né? Mas hoje a gente vai falar sobre mediunidade, tá? É um tema assim, um dos temas mais importantes que tem no ciclo básico, né? E no dia, não vamos esquecendo que no dia 29 a gente vai ter a nossa, não, desculpe, no dia 25 a gente vai ter a nossa mediúnica, né? Então essa aula é muito importante para quê? Para que quando você participe da mediúnica você já tenha noção daquilo que vai acontecer, daquilo que está acontecendo, né? Mas aí eu acho que cada um sabe o que faz, né? Então, hoje a gente vai falar sobre mediunidade, tá? A gente já está na aula 10. Lembra que eu falei para vocês, ó, depois da 10 vai passar super rápido. Vocês vão ver que depois da 10 vai fazer isso assim, ó, quando vê se foi o ciclo 1. Aí vocês vão ficar com saudades do ciclo 1, tá? Brincadeira, brincadeira. Tá? Mas essa aula é uma aula muito importante justamente para quê? Para que vocês... Muitos de vocês, a mediunidade ainda está aflorando ou não tem conhecimento da mediunidade, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema mediunidade, tá? Vamos voltar aí vamos fazer uma perguntinha, ó. Mediunidade. O que você entende por mediunidade? O que vocês entendem por mediunidade? Se alguém de vocês... Não, alguém de vocês já frequenta centro espírita, já é espírita? Ou não? Nunca, não, já frequentou, né? Quem é espírita aí? Já há tempo? 1, 2, 3. Então, legal. 4. Então, ótimo. Então, o que eu vou falar aqui hoje, só vamos atualizar um pouquinho, tá bom? Então, Ana, o que você entende por mediunidade? Então, acho que uma capacidade, né, uma habilidade de se comunicar, né, com o plano espiritual por diferentes vias, né, ou possibilidades, enfim, não sei exatamente a palavra que define isso, mas são os mecanismos de comunicação que se tem com o plano espiritual. Né? Plano espiritual, né? Mais alguém? Ana? Não arrisca nada, Ana? Quando eu tomo passe mesmo, eu sinto aquela energia no meu corpo. Já estou sentindo isso. Estou sentindo que eu estou me desenvolvendo. Tem muita ligação com numeração. Vejo muita numeração iguais. Diz que isso tem a ver também, né? Eu fico olhando na internet, no YouTube, pesquisando. Mas eu não... Eu já vi... já frequentei também uma mesa em um centro, já tem muitos anos. Participei, já vi comunicações. Tenho um pouco de conhecimento, mas eu ainda não tenho muito conhecimento a respeito, não. Então você está no lugar certo para aprender, tá? Aqui a gente vai falar, a gente fala muito em relação à mediunidade e à naturalização da mediunidade. Mais na frente a gente vai ver sobre isso, tá? Então, mediunidade, mais alguém tem alguma ideia? Boa noite. Eu acho que ela definiu bem, ela deu uma boa definição. Ela fala sobre, ela citou uma habilidade de se comunicar. Sim. Eu só acrescentaria a habilidade, além da comunicação, sentir, né? Porque às vezes não especificamente existe uma comunicação, mas existe o sentir. Sim, com certeza. Sim. Acredito que você vai falar de várias maneiras de. Sim, a gente vai ver uma série de mediunidades aí. E aí eu quero fazer um combinado com vocês. Aí, se alguém... eu sinto isso, pode se expressar, não tem problema nenhum, tá? Então,
A mediunidade, gente, não é nada mais, nada menos do que comunicação. Tá? Se a gente for bem sucinto, a gente pode dizer que é comunicação entre espíritos. Tá? Comunicação entre espíritos. Tá? E, normalmente, ela é classificada quando é comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Mas a gente vai ver que existe a mediunidade também. No mundo espiritual também existe a mediunidade que vai se comunicar com outras dimensões. Não existe só essa dimensão aqui. Tá? Então, a mediunidade, ela tanto é aqui, no mundo encarnado, como no mundo desencarnado, dos desencarnados também. Então, o que a gente vai ver? Objetivo geral. A percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. Tá? Então, é uma faculdade que nos permite essa comunicação com os espíritos. Tá? E a gente vai ver que pode ser com espíritos desencarnados e também pode ser com espíritos encarnados também. Tá? Agora, os objetivos específicos. Ó. É explicar o conceito de mediunidade, bem como sua finalidade. Tá? Então, a gente já deu uma passadinha, a gente vai entrar mais em alguns detalhes. E o que a finalidade do uso dessa mediunidade. Por que a gente usa essa mediunidade? Tá? Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar um breve passeio aí, e a gente vai ver que a mediunidade não é de agora, não. É desde que o homem é homem. Desde que o primeiro homem que encarnou na Terra, existe a mediunidade. E a gente vai ver por que isso. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. A gente vai ver como que se dá o processo de comunicação entre um médium e um espírito desencarnado. Tá? Eu vou explicar aqui. Não é muito complexo, não. É bem simples, bem simples, bem simples. Tá? E mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. Então, a gente vai olhar alguns tipos de mediunidade. Alguns só, gente. Por quê? Porque existem muitos tipos de mediunidade. Aqui, ó, eu tenho esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho, ó, é Teoria da Mediunidade, tá? Ele traz todos os tipos de mediunidade que existem. Então, é muito tipo de mediunidade. Então, a gente vai ver os principais e os que normalmente a gente usa aqui. Então, a gente vai ver lá no Livro dos Médiuns, lá. O que é um médium? O que vocês acham que é um médium? Médium, a palavra médium já está dizendo lá, o meio é o intermediário, né? Então, o médium é a pessoa que vai intermediar a comunicação entre o encarnado e o mundo do encarnado e o desencarnado, tá? Então, o médium é isso aí, ó. Então, ó, lá na pergunta 159, lá do Livro dos Médiuns, ó. O Livro dos Médiuns é esse livro aqui, ó. Também é um livro importantíssimo para quem quer desenvolver a mediunidade, ó, precisa ler esse livro, pesquisar o que existe sobre a mediunidade, tá? Então, ó, olha o que ele diz lá, ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E aí eu pergunto para vocês, quem de nós não sente influência de espíritos? Todos nós sentimos a influência de espíritos. Na próxima aula, a gente vai ter aula de médiuns e depois vai ter aula de obsessão. E aí a gente vai falar muito sobre essas influências que a gente sofre desses espíritos. Tá? Então, essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que todos vocês são médiums.
Todos vocês. Ah, mas eu não quero minha mediunidade, eu não quero, não gosto disso, não tem problema. Desculpa, é uma opção. Tá? Mas que todo mundo tem ela, todo mundo tem. Não tem como dizer, não tenho mediunidade. Todo mundo tem a mediunidade. Porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, inerente ao humano. Então, é uma faculdade do espírito. Então, não tem jeito. Todo mundo é mais ou menos médium. Só que, depois, mais na frente, a gente vai diferenciar o médium ostensivo e o médium sensitivo. Tá? A maioria é mais médium sensitivo. Poucos são os médiuns ostensivos. Alguém de vocês aqui é médium ostensivo? Ninguém? Todo mundo uma porta, é? A gente brinca aqui, né? Quando o médium não dá a comunicação, o médium é uma porta, né? Mais uma porta. Aí a gente brinca o seguinte, ó, que vai chegar um dia que essa porta vai abrir, não tem jeito, né? Abre. Às vezes abre na infância, na meia-idade, na idade mais avançada. Para mim mesmo, eu descobri a minha mediunidade aos 54 anos de idade. Né? Então, faz pouco tempo, tem 10 anos, 11 anos atrás. Isso, né? Então, e ela vai se manifestar de diferentes formas. Cada um vai ter uma maneira de sentir essa mediunidade. A gente vai ver mais na frente aqui o que causa essa mediunidade, quais os sentimentos que vocês, normalmente, um médium sente quando ele começa a desenvolver essa mediunidade. Tá? Você falou que o médium ostensivo é aquele que incorpora isso? É? Não incorpora. É aquele que recebe a comunicação do espírito. Tá? Incorporar já é um termo assim mais que não é mais usual. Porque, na realidade, nenhum espírito vai substituir o seu espírito. Então, não vai tomar conta do seu corpo, não. Tá? Então, não existe isso, tá? No médium tomar conta. O que existe são os tipos de mediunidade. Daí você vai ter a mediunidade consciente, inconsciente e semiconsciente. Tá? Mas nunca o outro espírito vai tomar o lugar do seu espírito. Tá? A minha mediunidade é consciente. Consciente. Como a gente já aprendeu na linha de incorporação, eu tenho esse tipo de mediunidade. Isso. Entendeu? E aqui no Harmonia, todas as comunicações mediúnicas são conscientes. Todos. Na desobsessão, no desenvolvimento mediúnico. Eu trabalhei 7 anos no desenvolvimento mediúnico e todas as comunicações são conscientes. Quando o médium a gente percebe que ele está inconsciente, a gente tenta desconectar ele para que não aconteça. Então, o médium tem que ter o controle. Tá? Porque, na realidade, o que acontece, gente? A mediunidade é essa faculdade que você consegue se comunicar com os espíritos, mas você tem que estar no comando, porque se você não estiver no comando, o que vai acontecer? Você vai dar comunicação em qualquer lugar, você está na escola, você está no trabalho, você está assistindo uma aula, vai dar comunicação. Não, você que sempre está no comando. Tá? Então, você que vai dizer, não é hora, depois eu falo com você, depois você vem me perturbar, mas agora não é a hora. Tá? Diga, Ana. A mediunidade ostensiva só é considerada a comunicação, a psicofonia ou a psicografia? Não, a gente vai ver, tem uma série de mediunidade lá. Tá. Aguente um pouquinho. Mais adiante eu pergunto. Então, gente, a partir de hoje, todos somos médiuns, tá? Todos nós somos médiuns, tá? Só que uns em maior grau e outros em menor grau. E aí, tem possibilidade de desenvolver a mediunidade? Tem. Depois, lá no final da aula, eu vou mostrar o segredinho para vocês desenvolver a mediunidade de vocês. É simples, tá? Bem simples. Diga, Tabita. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei curiosa, não sei se foi uma forma do senhor terminar a frase ou se
encerrou o assunto, que o senhor fez assim, a mediunidade aqui é sempre consciente, para que não aconteça. E aí, assim, minha preocupação sempre é essa, de eu ficar inconsciente. E o que é que pode acontecer, né, quando a gente fica sem o controle do nosso corpo, do que está acontecendo? Não, você sempre vai ter esse controle. Você só não vai ter o controle quando você não quiser, tá? E aí, o que vai acontecer? Às vezes acontece de você, a pessoa se joga no chão, a pessoa grita, a pessoa fala alto, a pessoa... Mas volta. Não existe não voltar, gente, tá? Não existe não voltar. Sempre vai voltar. Por exemplo, a gente que tem experiência de desconectar, a gente desconecta na hora. É bem fácil desconectar. Sim, você vai educando. E, na realidade, uma pergunta, você educa... O que você educa? A mediunidade ou o médium? O médium, sim. Você educa o médium. Porque a mediunidade é neutra, O médium é que tem que se educar, o médium é que tem que estar apto, por exemplo, eu vou dar a comunicação agora. Lá no desenvolvimento mediúnico, depois vocês vão aprender lá. Quando vocês estiverem lá no ciclo 3, no 4, aí vocês já podem participar do desenvolvimento mediúnico. Lá, os comandos são os seguintes, tem o médium e o esclarecedor. Tá? Aí vai, o médium, aí quem está conduzindo a mediúnica vai conduzindo para quê? Para que os espíritos venham para se comunicar com o médium. E aí ele vai conduzindo. Aí eles, pode liberar a comunicação, médiums podem liberar a comunicação. Aí, no momento que ele dá esse comando, todos os médiuns liberam. Às vezes, existem em torno de 50 médiuns dando comunicação ao mesmo tempo. E aí, dá a comunicação, aí fica em torno de 5, 6 minutos, esclarecendo o espírito, e depois libera a comunicação. Daí, quando libera a comunicação, o esclarecedor vai encaminhar o espírito e o médium desconecta. Tá? Mas isso é estudo, muito estudo. Lá no final, vou contar o segredinho como é que é. Tá? Então, o que a gente pode afirmar, gente? Que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Tá? Que todos os indivíduos são médiuns, independente de sexo, de idade, de crença, de raça, de condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Então, não tem idade, não tem sexo, não tem religião. A mediunidade, gente, não é exclusividade do espiritismo. A mediunidade existe em todas as religiões. Sessão de descarrego é o quê? Mediunidade pura. A outra, como é que é? Incorporação do Espírito Santo, mediunidade pura. Então, não existe. Tá? Todas as religiões têm a mediunidade. Desconfigurou aí, Rodrigo. Então, a mediunidade é uma faculdade do espírito que permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibracionais diferentes. Ele usa frequências vibracionais diferentes, por quê? Porque o espírito que você vai se comunicar está em outra dimensão, ele está na dimensão espiritual. Então, ele está numa frequência vibracional diferente da nossa aqui. Tá? Então, por isso que ele usa isso. Então, por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros, sem o uso dos sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência, acima de que o cérebro capta ou emite da realidade. Tá? Por quê, gente? A gente tem aqui, como é que a gente percebe as coisas aqui no mundo encarnado? A gente percebe através dos nossos sentidos, nossos 5 sentidos. E a gente tem
esse sexto sentido aí, que é a faculdade, a mediunidade, que é essa faculdade que nos possibilita essas comunicações. Tá? E aí a gente vai ver que não é só comunicação mediúnica que a mediunidade permite. Tá? Não é, o uso da mediunidade não é só para a comunicação mediúnica. Tem um monte de outras coisas que a gente pode usar a mediunidade. E a maioria das pessoas acha que a mediunidade é só para se comunicar com espíritos que estão desencarnados, mas não. Tá? A gente vai ver na frente aí. O Adenauer que fala isso aí, tá, gente? Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui que tá. Eu cheguei de viagem 3 horas da tarde. Aí eu digo, pô, eu não vinha dar essa aula, mas eu digo, não, eu vou dar essa aula, porque eu adoro dar essa aula. Aí vim dar aula, né? Aí eu ainda estou meio sem voz. Então, ó, a mediunidade. Será que a mediunidade surgiu no Espiritismo? Não, né? Eu acabei de falar, né, que a mediunidade, desde o início, que o homem é homem, existe a mediunidade. Por quê? Porque é uma faculdade inerente ao humano. Então, é uma faculdade inerente ao humano. E é uma propriedade do espírito. E a mediunidade não está no nosso corpo físico, está lá, ó, lá no nosso perispírito. Tá? O locus da mediunidade é no perispírito. E a gente vai ver mais na frente que a comunicação mediúnica ela se dá de perispírito para perispírito, tá? E aí eu vou explicar como que acontece, aí vocês vão poder ter uma ideia melhor. E aí agora vamos dar uma passeadinha aí nas diversas culturas e aí vocês vão chegar à conclusão que realmente a mediunidade já existia desde aquela época, tá? Então, ó, as manifestações mediúnicas não são atuais, existem registros ao longo da história, ó, por diversos povos, tá? A mediunidade sempre existiu desde o surgimento do homem na Terra, tá? Sempre existiu. Então, ao longo dos tempos, foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura e religião de cada povo. Aí a religião já começa a entrar no meio da mediunidade. Tá? Então, o desenvolvimento da mediunidade vai depender daí da religião e de cada povo, como foi desenvolvido. Né? Ó, a gente tinha a mediunidade primitiva, ó, lá no início dos inícios. Né? O médium ele idolatrava, né, adoração e temor às forças da natureza. Né? Era o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. Então, no início, como é que ele via isso? Ele via, por exemplo, via o trovão. O trovão era um deus para ele, né? Via a chuva, via o vento. Então, tudo isso da natureza eram coisas, fenômenos que ele achavam que eram deuses, né? Que realizavam isso, né? Os hindus, ó. Lá no livro dos Vedas, ó, 1500 a.C., ó, fenômenos mediúnicos, ó, já tinha os faquires, sonambúlico, evocação de espíritos, ó, evocavam os espíritos antepassados, né? Os brahmanes eram acompanhados por espíritos antepassados em forma aérea. Ó. Então, você vê que não é a partir do espiritismo que surgiu, né? Então já tinha há muito tempo atrás já. Aqui, ó, nos sumarianos e babilônicos, ó, a medicina, ó, já usavam ervas, tá? Magia, crença em espíritos malévolos, ó, ocultos na escuridão, já faziam sacrifícios e sortilégios, ó. Então já começavam a usar essa mediunidade para diversos tipos de religiões, né, que
que usavam. Os egípcios, já tinham conhecimento sobre a morte, já existia um livro que falava sobre a morte, tá? Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam a clarividência com fins terapêuticos e eram cérebres pelas práticas de curas hipnóticas. Então, já usavam isso, já se usava tudo isso aí, as curas, o magnetismo. O que é o magnetismo? O magnetismo é o passe que você recebe aí, toda segunda-feira que vocês vão receber passe, vocês estão recebendo fluidos magnéticos, tá? Que são, aí, já usavam lá naquele tempo, né? Já falamos da emancipação da alma, né? Evocação dos mortos pelos sacerdotes e faraós, já evocavam esses mortos, então já existia essa comunicação. Prática restrita, essa prática era restrita aos templos sagrados, sem acesso aos leigos, né? Então já a manipulação já, né? Então, a gente que conhece, vamos fazer o seguinte, a gente deixa restrito aqui, os leigos não podem participar disso aqui. Moisés aos hebreus, o que ele falava aqui, que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Aí, o que ele está dizendo? Não evoque os mortos, não se comuniquem com os mortos. E a gente está falando aqui de antes de Cristo, né? Nos celtas, a gente tinha lá os druidas, né? Que Kardec veio, ele era um sacerdote druida, né? Aí já falávamos sobre reencarnação, existência de penas externas, livre-arbítrio, a mortalidade da alma, lei de causa e efeito, esferas espirituais, elementais, proteção dos espíritos superiores. Olha o que já falávamos sobre isso aí. É muito diferente do que a gente fala hoje, não, né? Se a gente for perceber, se a gente for trazer para o agora, não tem nada de novo aí, gente. Nada de novo. Só que isso aí os caras falavam lá. E aí, a gente tem aqui o oráculo, né? Esse oráculo aqui, vocês sabem que oráculo é esse? Oráculo de Delfos, né? Que tinha uma época que, lá na Grécia, todo mundo consultava esse oráculo para quê? Para que o oráculo desse as previsões para eles, né? Eu vou me casar com quem? É bom ou não? Se eu me casar com fulano, vai dar certo ou não vai dar? Então, se fazia muito esse tipo de consulta, né? E o que esses oráculos tinham? Médiuns que se conectavam com o mundo espiritual e, a partir disso, traziam as previsões para as pessoas, né? E, hoje em dia, a gente não tem pessoas que fazem isso, que colocam búzios, cartas e mais outras coisas, né? Tem também, né? Os judeus, a mediunidade natural, Velho e Novo Testamento, fonte de fenômenos mediúnicos, proibição de Moisés, a evocação dos espíritos, confirmações sobre a existência da mediunidade. Se a gente pegar a Bíblia no Novo e no Velho Testamento, está cheio de fenômenos mediúnicos, tá? Cheios de fenômenos mediúnicos. Aí a gente vai ver lá transformações dos pães, né? Transformou a água em vinho, a hora que ele no Mar Morto lá, a levitação. Então tem uma série de fenômenos que foram usados por Jesus para Jesus e os apóstolos, né? Aqui, Jesus e os apóstolos. Eles já tinham conhecimento da mediunidade, tá? Manifestação, levitação, transfiguração, escrita direto, vidência, materialização, cura. Todas as curas que Jesus fazia eram o quê? O uso da mediunidade, gente. Não tinha nada de milagre. Vocês sabiam que nós temos a capacidade da cura?
Nossos fluidos têm a capacidade de curar. E ainda mais se você combinar os seus fluidos com os fluidos da natureza e os fluidos dos espíritos, cura. Aqui na casa a gente tem, sexta-feira, a mediúnica de cura, onde é trabalhado, os médiuns trabalham com esses fluidos, mais os fluidos dos espíritos para a cura. Então, ele já tinha consciência da imortalidade, né? Na Idade Média, a idade da perseguição da mediunidade, né? Foi a idade que os médiuns, todos os médiuns, eram considerados bruxos. Por quê? Porque eram pessoas que tinham essa capacidade de comunicação, eles viam além e traziam coisas novas, né? E quando você traz coisas novas, você sempre incomoda o sistema, né? Aí o que o sistema fez? Manda matar tudo, tudo bruxo, manda matar. Todo mundo queimado, né? Muitos de nós. Por que muitos de nós hoje têm medo da mediunidade? Por quê? Por causa disso aí, Lá na Idade Média, a maioria foi queimado. Tá? E aí queimou. Você queimou porque você desenvolvia a mediunidade, o que acontece? Nas próximas encarnações, você, não quero nem ouvir falar nisso. Deus me livre. Distância disso, né? Por quê? Por falta de conhecimento, né? E a mediunidade a partir de Kardec, Aí os eventos mediúnicos, os efeitos físicos, inteligentes, efeitos físicos inteligentes, o Pentateuco, organização com instruções e orientações lógicas. Ele pega todos esses efeitos físicos que na época vocês viram lá que 1948 em 1848 em Heidsville, né? As irmãs Fox já começaram a ter essas comunicações e isso dissipou para todo mundo e veio para a França, né? Na França, as mesas girantes. Aí o que Kardec fez? Espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos estudar isso. Vamos começar a estudar para ver se realmente isso aí existe. Porque quando ele começou o estudo, ele começou com a intuição de provar que nada daquilo era real. Nada daquilo era real. Mas aí ele começou a fazer as pesquisas dele e começou a ver que aquilo ali era real. Aí, ele daí escreve o Pentateuco, que são os 5 livros, né, dele, né, que é o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o Gênese, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre perco a sequência. E a gente falando em mediunidade, a gente tem que sempre falar em afinidades mediúnicas, tá? Essa mediunidade, por que a gente tem essa comunicação com esses espíritos? Por quê? Porque a gente vai ter alguma afinidade com esses espíritos. Vocês vão ver daqui para frente, vocês vão começar a estudar. Lá no ciclo 2 tem uma aula que é sintonia e vibração. Aí vocês vão ver que aquilo que vocês pensam, vocês vão emitir um pensamento, esse pensamento vai emitir uma faixa vibracional, vai emitir uma vibração, e essa vibração vai se conectar com espíritos que estão na mesma faixa vibracional. Tá? Na mesma faixa vibracional. Lá na aula, acho que é a aula 7, acho que é. Aula 7, lá no ciclo 2. Então, a comunicação acontece por meio da ligação psíquica do médium com o espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade. Tá? Então, a sintonia e a afinidade entre você e o espírito que quer se comunicar. Tá? E aí, sempre você vai se comunicar com espíritos sofredores? Não.
Vai depender da reunião mediúnica que você vai estar participando. Se você vai estar participando numa reunião mediúnica de desobsessão, você vai se conectar com espíritos em sofrimento. Agora, se você está participando de uma reunião mediúnica de esclarecimento, que nem existe no ciclo 4, você vai se comunicar com espíritos que estão numa faixa vibracional mais elevada. São professores, são instrutores, são alunos. Tá? No ciclo 4 tem essa interação aí. Então, ó, a qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas situações. Ó, tá? E a gente vai ver lá na frente. Ó, como que o médium está psiquicamente, ele vai se conectar com espíritos que estão igual a ele, numa reunião mediúnica. Vamos pegar a reunião mediúnica aí. Quando eu chego todo nervoso, todo cheio de problema, o médium, tá? O que ele vai conectar? Com espíritos que estão na mesma faixa dele, faixa vibracional dele. Ele vai se conectar com espíritos que ele vai atender que estão nervosos, que estão angustiados, agoniados, né? Então, é a mesma faixa vibracional. Tá? Então, é muito importante vocês guardarem isso. Então, ó, existe a afinidade mental e a sintonia vibratória. Ó. Então, através dos pensamentos e dos nossos sentimentos. Tá? Os nossos pensamentos são a coisa mais importante que tem para essas sintonias. Por quê? Porque você emite o pensamento, quem vai conectar com você, quem está na mesma faixa vibracional, quem vai estar com os mesmos pensamentos seus. Então, se você está pensando na alegria, nas coisas boas, você vai se conectar com espíritos que estão na alegria, com coisas boas. Agora, se você está lá para baixo, todo queixoso, reclamando da vida, ô vida, ó céus, o que vai acontecer? Vai se sintonizar com espíritos que estão nessa mesma frequência. Tá? Então, por isso que a gente fala, o que é o orar e vigiar? Orar e vigiar é você estar sempre pensando positivamente e vigiando os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos. Aí você vai dizer, mas eu não consigo pensar. Lógico, a gente não vai conseguir pensar sempre lá, mas a média dos seus pensamentos, você tem que pegar a média dos seus pensamentos. Então, a média dos seus pensamentos são positivos ou negativos? São para cima ou para baixo? E aí, às vezes, a pessoa reclama, né? Pô, eu não consigo, mas também não faz nada para mudar essa chavezinha, né? Mude seus pensamentos, aí você muda a sintonia. E outra coisa, os sentimentos. Sentimentos também é muito importante, muito importante. Nas reuniões mediúnicas, aqui, a maioria dos espíritos que chega, quando você atende ele com amor, quando você mostra amor para ele, pode ser o espírito mais duro que venha. Quando você chega e fala em amor, que ele ainda tem amor para dar, né? Aí ele toma um choque e cai na realidade dele. E aí ele vai e amolece. Tá? Então, o sentimento é muito, muito importante. E o sentimento é da onde? Ó, do chakra coronário, do coração. Tá? Ainda, ó, afinidades mediúnicas. Olha o que Adenauer fala aí. Ó. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médios que assemelhem no modo de pensar ou agir. Aquilo que eu estava falando aí. Ó. Os espíritos vão procurar quem? O médium que está juntinho com ele, né? Então, se o médium está assim com ele, ele vai estar juntinho do médium, toda vez juntinho do médium, né? Aí, através da sintonia psíquica, ó, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Ó. Então, eles vêm e vão se conectar com médiuns que estão na mesma faixa vibracional deles. Para quê? Para que eles produzam um fenômeno. Tanto faz o fenômeno físico ou o fenômeno inteligente. Depois a gente vai ver mais lá na frente. Tá?
Mas essa comunicação se dá justamente por essa afinidade, tá? Essa sintonia aí que ele está falando. E aí, ó, a comunicação mediúnica, a conexão mediúnica que se dá, ó, isso aí vocês têm que prestar bastante atenção nisso, que daqui para frente vai falar direto sobre isso aí, tá? Muitas vezes a gente vai falar, na aula de médiuns vai falar, na aula de obsessão fala, na aula de obsessão fala, direto daqui para frente, tá? Como que se dá o mecanismo da conexão mediúnica? Como que se dá? Ele falou lá atrás, a gente falou de psiquismo, né? Através do psiquismo, através da nossa mente. Então, o fenômeno mediúnico não dá um espírito junto com o outro, não. É mente a mente. Tá? Mente a mente. E a nossa mente está onde? Bora. Senão vai voltar lá para a aula 3, aula espíritos. A mente está no perispírito, né? E tanto a minha mente do encarnado, quanto do desencarnado, está lá também no perispírito. Então, o que ele falou lá, que o perispírito é importantíssimo na comunicação mediúnica. Tá? E a comunicação mediúnica se dá da seguinte forma. Médium, aqui a gente tem um médium encarnado. Tá? Aqui a gente tem um espírito desencarnado. Aqui a gente está representando o perispírito do médium encarnado com o perispírito do espírito desencarnado. O que acontece, gente? Quando a gente vai fazer uma conexão mediúnica, o que acontece com o nosso perispírito? Ele infla. Tá? Ele infla, dá a impressão que você está inflando mesmo. Parece um balão. Você expande. Essa expansão, porque lá na aula vocês viram, né? O perispírito tem capacidade de expansibilidade, é uma característica do perispírito. Então, ó, ele se expandiu, o meu perispírito se expande, o perispírito do espírito também vai se expandir, tá? Vai se expandir, vai acontecer uma conexão fluídica, que aí, quem participou de mediúnica sabe aí, quando diz, ó, o espírito está no seu campo, é o quê? Quando o espírito está aqui, ó, conectando com você. Tá? Então, conexão. Mas isso aí, gente, é tudo, ó, mente a mente, não tem nada do o espírito está aqui, nada disso, é mente a mente. Tá? Então, ó, o perispírito do médium se expande, o perispírito do comunicante também vai se expandir. Essa atmosfera fluídica que é comum aqui, perispiritual, é comum aos dois. E aí, o que acontece? O espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente, no nível de consciência. Mente a mente, tá? Então, quando um espírito vem se comunicar com um médium, ele é mente a mente. Aí, por isso que, às vezes, o médium fala assim, eu não ouvi aqui, não, eu ouvi aqui dentro, aqui dentro, mas não consegue explicar o dentro. Tá? Então, isso é muito importante. Vocês entenderem esse processo aí, é meia encarnação já, que vocês já conseguiram, viu? E a outra meia encarnação é se participarem da mediúnica do básico. Quem não participar, ó, perde meia encarnação, sabia? Brincadeira. Mas a mediúnica do básico é muito bacana. Eu vou falar depois sobre as mediunidades, e tem algumas dessas mediunidades a gente vai presenciar aqui. Tá? Muito legal mesmo. Então, gente, ó, ficou claro alguma dúvida? Quem levanta a mão, quem tiver dúvida, pergunte agora. Tá? Deixa eu te perguntar, quando o médium ele é ostensivo, Sim. Porque aí você está falando num preparo, né, a expansão do perispírito para poder passar a comunicação. Mas quando ele é ostensivo, o perispírito é expandido o tempo todo, como é que fica isso? Não, o que acontece?
Sempre que você se comunicar com um espírito, com algum espírito, vai acontecer isso. Mesmo que você não seja ostensivo, mesmo que você seja um médium, depois a gente vai ver lá os tipos de mediunidade, um médium mais sensitivo. Também acontece isso. Essa conexão se dá direto, e a gente não percebe, porque é muito sutil. Tem coisas da mediunidade que são muito sutis, então você não consegue perceber isso. Mas isso aqui, ó, a cada 90 minutos acontece isso com a gente, tá? Você se conecta com... Apesar que, na minha opinião, você nunca está desconectado, porque é como se fosse um todo, tá? É só que você está vivendo aqui encarnado numa frequência vibracional onde a gente não consegue enxergar o outro que está na outra frequência vibracional. Por quê? Porque os nossos aparelhos não estão calibrados para ver o outro. A mesma coisa, o vento existe, só que a gente não vê, né? O espírito existe, o espírito desencarnado existe, só que a gente não vê. Roberto, eu não sei se a gente vai ver nessa aula ainda ou se é em outra aula, mas assim, a mediunidade, né, essa capacidade de comunicação tem a ver com a glândula pineal. Sim, isso aí. Né? E aí eu já li vários estudos falando quanto mais cristais de apatita a gente tem, maior a conexão. A conexão, né? Porque é como se fosse uma antena, né, que faz essa comunicação. Como é que isso entraria aí? Eu não sei se vai ser nessa aula, se a gente vai ter outra aula aqui mais para frente, mas... Esse tema aí vai ter uma aula específica no ciclo 2, tá? Que vai destrinchar toda a pineal direitinho, como é que é essa comunicação. Mas o que você falou está certo, tá? Okay. A comunicação mediúnica se dá pelo coronário aqui. Aqui a gente tem uma glândula. Essa glândula, ela capta, reverbera e joga para todo o nosso sistema. A pineal, ela é que comanda todo o resto das glândulas. Uma parabólica, né? isso. É o nosso Wi-Fi. E aí ela vai captar e vai comandar para todo o seu... E aí a gente vai ver mais na frente o que você sente daí, porque ela vai para o sistema adrenérgico. E aí você vai sentir uma série de coisas. Outra coisa, ela vai... Bom, não vou, senão a gente vai abrir um portal muito grande. Que daí já entra os chakras, que é muita coisa. Então, mas aguenta que depois você vai... Lá no ciclo 2, depois tem uma aula só sobre chakras, vai destrinchar todos os chakras. Inclusive, eu que dou essa aula lá. Aí você vai ver um por um como é que é a conexão deles, como é que você faz para equilibrar os chakras. É muito interessante também. Mas é lá no ciclo 2, ó. Por isso que continuem firmes, viu? Porque tem muita coisa aí para vocês verem, mas muita coisa mesmo. E os aspectos que envolvem a comunicação mediúnica, né? Você tem o aspecto espiritual. Por que é o aspecto espiritual? Porque você está se comunicando com espíritos, tá? Simples assim. O aspecto biológico, não, psicológico, tá? Por quê? Porque você vai se comunicar mente a mente. E aí, o que acontece? O espírito, ele vai se conectar com você pelos seus complexos. Tá? Mais na frente a gente vai ver isso. Pelos seus complexos. Aí ele vai se sintonizar, vai pegar um complexo seu, e aí você vai sintonizar com ele naquele complexo, e, às vezes, na comunicação mediúnica, você não consegue conter esse complexo, e aí dá uma explosão. Porque ele vai afetar também você, o médium. E biológico. Biológico é justamente aquilo que você estava falando. Através da pineal, ela vai ativar todas as outras glândulas, e aí vai ativar todo o nosso sistema biológico também. E agora os indícios da mediunidade, tá? Aí os indícios da mediunidade não é que se você tem um só desse aí, normalmente você tem que ter uns 4, 5 desses aí, tá? Mas vocês vão ver que normalmente a gente sente isso, tá? Eu vou colocar aqui, aí vocês vão ver, ó. Crises de choro e mudança de humor, tá?
quando a mediunidade está aflorando, você tem crises de choro e mudança de humor assim, ó, de uma hora para outra. Quando eu vinha dirigindo, tinha vezes que me dava vontade de chorar, mas aquela vontade doida de chorar. Meu Deus, o que é isso? Eu não conhecia espiritismo, não frequentava. E aí, o que é isso, meu Deus do céu? E aquela vontade, e não sabia o que era, né? Era a mediunidade que estava batendo lá, ó, venha cá, venha lidar comigo aqui, ó, né? Inspiração e sensibilidade aguçada. Gente, quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, você fica com a parabólica, mas capta tudo. Tá? E quanto mais você desenvolver, mais facilidade você tem de captação. Eu trabalhei tempo na mediúnica, né, no desenvolvimento mediúnico. Eu consegui desenvolver bastante a mediunidade. E aí, por exemplo, se eu sentar aqui e ficar 3 minutos, nem 3 minutos, 1 minuto só, eu já conecto. Tá? Então, mas como que é isso aí? É por causa do desenvolvimento. Você tem que treinar. Tá? E estudar. Senão não vai. Visões e premonições. Ó. Aquela pessoa que tem visões do futuro, premonição. Tive um sonho que meu irmão bateu o carro lá e se feriu. Então muitos têm isso aí também. Tá? Vocês estão conseguindo se sintonizar em algum desse aí ou ainda não? Já, né? Vocês vão ver. Distúrbios do sono. Ó. Isso aí você acorda 3 da manhã e para dormir depois. Meu Deus do céu. É difícil. Mas por quê? Porque a gente não tem o conhecimento. Depois que você tem o conhecimento, depois que você estuda, depois que você sabe, tranquilidade total. Tá? Mas é como você vai lidar com isso. Isso é importante. Por isso que a gente fala que tem que estudar muito. Sonhos com quem já morreu. Esse aí também é muito comum. Tá? Começa a desenvolver a mediunidade, começa a sonhar com o pai, com a mãe, com a avó, com o irmão. Quem desencarnou começa a sonhar direto. Tá? Arrepios, calafrios e tremores. Agora, esse aí tem um detalhe. Ó, não pode estar embaixo de um ar-condicionado, tá? Senão você vai sentir. Né? Brincadeira, né? Mas esse aí é bem comum também. Tá? E esse aí é justamente aquilo que você fala, a captação da pineal, ela vai reverberar nas outras glândulas e aí vai te dar, às vezes, dá calafrio, você vai sentir tremores. Vocês vão ver mais na frente, tem o coração parece que vai sair pela boca, as extremidades começam a ficar dormentes. Sensações ou ideias estranhas. Ó. Muita sensação e ideia estranha. Ideia muito doida. Às vezes tem ideias que vêm de você suicídio. Tá? Mas aí a gente vai ver lá na aula de obsessão por que acontece isso. Tá? Sensação de desmaio iminente também acontece. Tá? Aceleração dos batimentos cardíacos. Esse é muito comum. O espírito se aproximou, o coração, pum, parece que vai sair pela boca. Tá? Esse é bem comum. Adormecimento, formigamento ó, de braços e pernas, ó, também. Tá? Esse aí também, a maioria das pessoas sente isso aí. Tá? Começa a adormece as mãos e as... Por quê, gente? Porque quando essa comunicação, quando acontece essa comunicação mediúnica, você ativa muito o teu cérebro, né? Então o sangue vai irrigar mais essa parte do cérebro e aí as extremidades vão ficar mais sensíveis, né? Sensações e presenças em sua volta, né? Aí não tem jeito, que aí você vai ter sensações de ter alguém do seu lado ou um espírito. Jeito, aí é normal isso. Ruídos e pancadas sem fator físico aparente, tá? Isso aqui eu conto sempre que lá em casa
tinha um roupeiro que era 10 da noite, começava plec, plec, estalar, mas estalava. O que é isso, meu Deus do céu? Isso aí deve estar... E aí não sabia o que era. E é um efeito físico, né? Ou algum espírito que está ali também, né? Fazendo... E é interessante, instalava do nada. O roupeiro não pegava sol, não pegava nada. Audição de vozes no interior da cabeça. Tá? Isso aí também é muito comum. Quando você está desenvolvendo a mediunidade, é como se você estivesse sentindo que alguém está falando para você, mas não é aqui, é no interior. Você ouve vozes no interior. E aí o que eu falei, às vezes vem o suicídio. Tá? Às vezes vem dizer o espírito vem te sacanear, né? Eu tinha uma época que tinha um espírito que vinha. Eu estava dirigindo, ele queria que eu jogasse o carro na pilastra da ponte, né? Direto. E aí, quando você não tem o conhecimento disso, você começa a ficar doido, né? Já pensou? Se você não tem o conhecimento. Superexcitação motora com forte desejo de escrever ou de falar. Ó. Então, aí a comunicação vem, às vezes, o espírito quer se comunicar com você, se comunicar. Daí o que ele vai? Ele vem no aparelho fonador ou para você escrever. Tá? E aí, vocês conseguiram se identificar nisso aí? Quem se identificou em mais de uma? 1 a 5. Aí, ó, 5. Ó, bastante gente, tá vendo? Ó esses médium porta aí, hein, Luana? Outra aí, ó, que tem medo de... Agora, gente, ó, um dos grandes fatores da mediunidade, de você não desenvolver, é o medo. E o medo, sabe por quê do medo? Lá da Idade Média, que eu estava falando aqui. Ó, você foi queimado como um bruxo. E aí o que acontece? O medo está aí. Porque o medo está lá no seu inconsciente, lá nas outras encarnações que você viveu, está lá. Eu me identifiquei com várias aí, né? E acredito que você falou que tem um livro ali que tem... É extenso, né? Eu queria relatar aqui uma situação que aconteceu comigo. A minha prima tinha falecido. Éramos muito próximas. E acho que cerca de 1 mês, mais ou menos, eu comecei a sentir um odor de cadáver em um banheiro social da minha casa. Sim. E só eu sentia. Eu pedia para ele, chega aqui, você está sentindo nada? Nada. Falava com minha filha, com minha mãe, ninguém sentia. Só eu sentia aquele cheiro insuportável de cadáver. Mas você conseguia ver ela ou não? Não, só o cheiro. Só o cheiro. Às vezes acontece isso. Normalmente, ó, 2 cheiros que são muito comuns de acontecer é cheiro de rosas, tá? Cheiro de rosa é muito comum e éter também. Tá? Éter também. Esses 2 cheiros são muito comuns de acontecer. E aí estão dizendo que são médium porta, né? Mas abre essa porta. Lá, depois eu espero você. Não, é que eu não estou trabalhando mais no desenvolvimento mediúnico. Boa noite. Boa noite. Eu queria tirar a dúvida de que uma intuição seria um tipo de mediunidade. A gente vai falar lá na frente. Só um tempinho aí que eu vou falar sobre intuição e inspiração, tá? Vou falar, porque normalmente a gente confunde muito isso. Tá? Na frente eu vou falar sobre isso. Mas daqui um pouquinho. E a finalidade da mediunidade, né? Por que isso? Só para se comunicar com o espírito? Pô, a maioria acha, né, que a mediunidade é só para você se comunicar com o espírito, e ainda espírito sofredor, ainda não é um espírito normal, né? Espírito sofredor. A mediunidade não, gente. A mediunidade é uma faculdade que você pode usar a hora que você quiser, é sua. Cada um tem ela, você pode usar onde você quiser. Se quiser usar no trabalho, pode usar. Se quiser usar na escola, pode usar, aonde você quiser. Agora,
você tem que saber usar ela. É isso que vocês vão aprender aqui, usar a mediunidade de vocês no lugar certo, na hora certa. Tá? Então, ó, evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Tá? Então, quando o médium se comunica com esses espíritos, essas comunicações, ajuda ele a trabalhar essas... O que fala de integração? O que é essa integração de habilidade? É os conhecimentos dele, ele trabalhar os conteúdos dele que ainda não estão trabalhados. Então, quando você tem essa comunicação mediúnica, você consegue trabalhar isso. Tá? Por quê? Porque você, através do seu psiquismo, lá, vai afetar seus complexos, suas sombras, lá, e você vai trabalhando isso. Demonstrar a continuidade da vida após a morte, concordo comigo, né? Que a mediunidade está demonstrando isso. Por quê? Porque você está se comunicando com uma pessoa que já morreu, que já foi para o outro lado, né? Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento, também porque autoconhecimento que você vai trabalhar esse seu psicológico, ajuda muito nas comunicações mediúnicas, você trabalha muito, muito. Às vezes, dentro de um grupo mediúnico, quem é mais beneficiado do que os espíritos que estão chegando são a equipe mediúnica. Muitos dos médiuns precisam desses contatos aí e vai ajudar muito, muito o médium também. Então, às vezes a pessoa tem aquela impressão de que somente você está ajudando o espírito que está vindo. Não. Você também está se ajudando, mais do que, às vezes, do que o espírito. Porque o espírito vai se conectar com você através dos seus conteúdos também. Equilíbrio psíquico, a personagem e espírito. Naturalização da mediunidade no dia a dia. Ó. Então, quando você começa a desenvolver ela, você vai começar a naturalizar ela. E aí você vai começar a usar ela diariamente. A hora que você quiser, você pode usar ela. Eu, às vezes em quando, uso a minha lá. Para fazer... Quando o bicho pega lá, eu tenho umas máquinas, uns equipamentos lá, que eles têm muitos disjuntorzinhos, seletorzinho pequenininho. E outro dia eu cheguei lá, numa daquelas máquinas, a máquina estava parada, já estava mais de meio-dia parada. Aí eu cheguei, aí os meninos chegaram lá, ó, a máquina está parada, ninguém consegue resolver. Daí eu, pá, o que eu vou fazer? Aí eu digo, pô, ó, meu amigo, me ajude aí para ver o que é isso. Aí veio uma voz assim, ó, aperte naquele botão. Eu fui lá e pá. Era um botãozinho pequenininho, pequenininho. Só que ele resetava um disjuntor, tipo um disjuntor. Aí eu fui lá, pá, apertei lá, a máquina começou a funcionar. A máquina começou a funcionar. Eu digo, rapaz, olha só. E aí, às vezes, a gente não quer acreditar. E ainda, às vezes, a gente gera dúvidas em relação a isso, né? Porque, às vezes, as coisas vêm tão sutis para você, que você... Não pode ser, gente, não pode ser. E ele foi lá e me disse, ó, aquele lá, aperta, e botou assim, aperte aquele lá, ainda me mostrou qual é que era. Ó, mediunidade e animismo. Porque o que aconteceu? O animismo foi muito sacrificado em relação à mediunidade. Vocês vão ver aqui, ó, o anímico. O que é o animismo? A gente vai ver primeiro o que é o animismo, tá? A gente tem, ó, o que é a mediunidade? Ela permite a comunicação, que a gente já viu, tá? Entre dois, com seres humanos em outros níveis existenciais, em dois, vamos dizer, encarnados em duas dimensões diferentes, tá? Aí o anímico, ó, o que é o anímico, tá? Conteúdos próprios, conteúdos do médium, porque o médium tem o psiquismo dele, então tem todos os conteúdos dele. E, às vezes, numa comunicação mediúnica, o médium faz uma catarse e está trazendo os problemas dele, somente dele, e não é do espírito. E aí,
Como que você sabe? Como um dirigente de uma mediúnica, como que ele sabe? Ele não vai saber. Não consegue, a gente não consegue distinguir o que é do médium e o que é do espírito. E aí, tem mal nisso? Não. Não tem mal nenhum. Por quê? Porque somos espíritos também. Então, quando a gente atende e sabendo que é um anímico, o que vai acontecer? Deixa ele fazer a catarse dele. Você vai aconselhar ele como se estivesse aconselhando um espírito. Na realidade, está aconselhando um espírito. Tá? Então, é muito interessante isso. É produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sendo o uso dos sentidos físicos graças à expansão do seu perispírito, sem a participação de outro espírito. Tá? Então, ele vai fazer essa expansão, só que nenhum espírito vai conectar com ele. Daí, o que ele faz? Joga tudo para fora, faz a catarse dele. Tá? E o que aconteceu? Muito se falou sobre isso no Espiritismo, por quê? Por causa do charlatanismo. Tá? O que acontecia? Muitos médiuns produziam isso para enganar. Tá? Faziam essas comunicações com o intuito de enganar. E aí eram taxados de charlatães. E aí, isso aí, teve uma época que disseminou muito isso no meio espírita. E aí, quando você falava de animismo, o médium que dava as comunicações anímicas era muito questionado, né? Mas hoje já não tem mais esse problema, tá? Não tem problema nenhum. Se o médium fizer a catarse dele, vai ser atendido como qualquer outro espírito, tá? Sem problema nenhum. Então, vocês têm que guardar o animismo é seu, conteúdo seu, tá? Do próprio espírito, do próprio médium. Tá? É anímico. Mediúnico, quando você tem de um espírito. E as influências espirituais, Pessoas desencarnadas ou não, de distintas índoles e níveis evolutivos diferentes, boas ou más, podem sintonizar-se consciente ou inconscientemente, quando se encontram na mesma frequência vibracional. Aquilo que eu falei antes, né? Estando na mesma frequência vibracional, você vai se conectar com pessoas boas ou más, vai depender da sua frequência. Tá? Então, é aquilo que a gente orar e vigiar, né? Veja o que você está pensando. Não pense dessa forma. Pense diferente. Senão você sempre vai estar, as conexões que você pode fazer, com um obsessorzinho aqui, os obsessores aqui. Tá vendo que aqui está todo mundo, usando o celularzinho aqui, Aqui já está fazendo uma conexão mais leve, está fazendo com alguém que está ajudando o estudo. Aqui está ajudando a desenvolver a parte da música, né? Então, tem que cuidar com o que a gente vai se conectar. E aí, agora a gente vai entrar nos tipos de mediunidade, tá? A primeira que a gente vai falar é sobre a mediunidade de efeitos físicos. Essa mediunidade, atualmente, não é quase mais... Você não vê mais fenômenos físicos. Por quê? Porque não tem mais necessidade. Os fenômenos que eram para acontecer já aconteceram lá. Kardec já estudou na época dele lá. Esses médiuns já viram tudo isso aí. Então, não tem mais essa necessidade da gente hoje em dia. Hoje em dia, a mediunidade de efeito inteligente. Tá? Então, a mediunidade de efeito físico. São os médiuns de efeito físico. E tem...
Na nossa mediúnica, a gente vai fazer um experimento de efeito físico, tá? E já teve uma, duas, nas duas últimas, nas últimas três mediúnicas, houve movimentação do objeto, tá? Houve movimentação. Que a gente divide em mesas, teve mesa que movimentou o lápis, né? Aí a gente vai ver por que ocorre isso, tá? Então, são aqueles capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, ó, como movimentos de corpos. Às vezes você vê um vaso movimentando, ou uma lâmpada explodindo, uma cadeira mexendo de lugar. Isso aí é tudo efeito físico. Tá? E a maioria desses efeitos físicos são dos médiums. O médium tem essa capacidade de fazer isso. E tem médiums de efeito físico. Nessa última mediúnica, teve uma senhora que o lápis, quando chegou na frente dela, ele começou a movimentar. É médium de efeito físico. É muito, muito raro, mas ainda tem. Tá? Então, ó, a combinação dos fluidos do médium e do espírito comunicante alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. Então, quando você tem essa combinação dos fluidos do espírito e do médium, você consegue alterar a matéria, né? E aí o que acontece, ó? A gente tem aqui, ó, materialização, Peixotinho aqui, ó. Materializando um espírito aqui, ó. Tá? A gente tem Carlos Mirabelli aqui, ó. Ele está levitando. E aqui embaixo a gente tem, ó, as mesas girantes. Tudo efeito físico. Tá? E a gente vai ver, para que exista esse efeito físico, a gente tem um componentezinho que é importantíssimo, importantíssimo. E outra coisa, ó, quando é efeito físico, ó, todos têm que perceber o fenômeno. Por exemplo, quando teve a movimentação do lápis na mesa, todos os que estavam na mesa perceberam que o lápis mexeu. Se uma pessoa não perceber, não é considerado efeito físico. Vamos lá. Se a gente estivesse aqui, ó, eu olhasse para aquele livro e ele caísse aqui, todos vocês tinham que perceber. Se alguém de vocês não percebesse, não era considerado como efeito físico. Então, todos têm que perceber o efeito. Tá? É uma característica do efeito físico. Aqui, ó, para que Peixotinho aqui, ó, Chico Xavier, Peixotinho materializando o espírito aqui. Para que haja essa materialização, a gente vai precisar do ectoplasma, tá? Termo criado por Charles Richet, ó, Prêmio Nobel de Medicina, é uma substância de propriedade química semelhante às do corpo físico, de onde provém. Apresenta-se de forma viscosa, esbranquiçada, quase transparente, com reflexos leitosos. Aqui, ó. É considerado a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois, através deles, os espíritos podem atuar sobre a matéria. Tá? Então, é muito importante. Os médiuns, tem médiuns que... Os médiuns de efeito físico, eles têm uma alta produção de ectoplasma. Aí pega o ectoplasma do médium, do espírito e da natureza também. Para quê? Para materializar esses espíritos. Só que hoje em dia não existe mais isso. Só tem um lugar ainda que eles trabalham com materialização, que é o Centro Espírita Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Que daí eles usam o ectoplasma para quê? Para fazer as cirurgias mediúnicas, as cirurgias espirituais. Tá? Lá no Rio de Janeiro eles fazem isso ainda. Outra coisa, o ectoplasma ele é produzido nas nossas células, na mitocôndria. Tá? Então, todos nós produzimos um ectoplasma. Só que a gente não consegue perceber, porque com a luz, qualquer luz, ele some. Tá? E aí, se você tiver dentro de uma câmera mediúnica,
que eles faziam os experimentos, aí via que realmente saía pelos olhos, pelo nariz, pela boca. E é interessantíssimo, interessantíssimo. E Peixotinho era um brasileiro, era considerado um dos maiores médiuns de materialização do mundo, tá? Ainda, ó, falando sobre o efeito físico, materialização, ó. Materialização do espírito Kate King com a médium Florence Cook, ó, as experiências que eles faziam, ó, e aí materializava o espírito aqui, ó. E aí, esse espírito ele é materializado, a forma dele por que ele aparece assim? Porque no mundo espiritual ele vai usar o quê? O perispírito, e o perispírito mantém a última forma que você desencarnou. Tá? Então, quando eu desencarnar, vai aparecer. Agora, eu posso usar, o espírito que está desencarnado, ele pode querer se materializar com outro personagem de outra encarnação. E aí tem essa possibilidade também. Mas, normalmente, ele vai se materializar com a fisionomia da última encarnação. Tem o transporte, ó, a bicorporidade e a tipologia, né? O transporte aqui, essa médium aqui, ela fazia transporte de flores, de rosas, ela transportava de um lugar para o outro. Mas isso aí, nessa época, era comum fazer, porque era tipo uma apresentação, né? O médium ia lá se apresentar e ficava... Opa, peraí. Aí tem, ó, a bicorporidade, o Eurípides Barçanufo, isso aqui a gente tem nos estudos espíritas. Ele estava dando aula e o perispírito tem essa capacidade, tem a bicorporidade. Ele saiu dali e foi fazer um parto. Aí o rapaz que estava vindo para chamar ele, ó, doutor, vamos lá, com a minha mãe está precisando fazer um parto, né? Está tendo filho. Ele disse, não, já fui lá e já fiz. Aí, mas como? Né? Foi lá, realmente ele já tinha ido lá e feito o parto, né? Através da bicorporidade. É uma das propriedades do perispírito também, tá? E a tipologia, que é as pancadas, né? Lá a gente teve lá na aula de espíritos, acho que foi, né? Que falou sobre as irmãs Fox, né? Que foi o início, praticamente o início não é da mediunidade, o início das comunicações mediúnicas, né? A partir disso que começaram os estudos. Ainda, ó, efeito físico, voz direta. Voz direta, o espírito vem e fala diretamente, não usa o aparelho fonador do médium, ele vem aqui e fala diretamente aqui. Transfiguração, aí, ó, outra propriedade do perispírito. Aí, transfiguração, não sei se vocês já viram falar, Divaldo Franco, muitas vezes ele se transfigura quando ele está dando a comunicação com a... Como é que é o nome da... Joana de Ângelo, exatamente. Então, ela vem e se sobrepõe a ele. Então, o perispírito do espírito se sobrepõe ao médium, né? Ao médium. E aí dá aquela impressão de transfiguração, né? Sobrepõe ao médium. Escrita direta, pneumatografia. Escrita direta é eu largar uma caneta e um lápis aqui, a caneta sai escrevendo diretamente no papel, tá? Sem o médium, sem usar a mão do médium, tá? E levitação. Esse Daniel Douglas Home, ele era considerado um médium, o maior médium de levitação. Ele em Paris não, foi em Paris, acho que foi. Ele saiu do terceiro andar, ele estava num hotel no terceiro andar, ele saiu
de um apartamento, foi lá no outro apartamento levitando. Todo mundo viu. Tem nesse livro aqui tem, ó. Nesse livro aqui tem todas essas pesquisas, tudo que eu estou falando aqui tem tudo nesse livro aí, tá? É o Dicionário da Mediunidade. Cura. A cura também. A cura é um efeito físico. A cura, é o que eu falei antes, nós somos capazes de curar. Efeito físico. Se eu usar os meus fluidos magnéticos, eu sou capaz de curar uma pessoa. E se você faz a combinação ainda com os fluidos dos espíritos, aí a capacidade aumenta muito mais. E agora, a mediunidade de efeitos intelectuais ou inteligentes, tá? Essa aqui, ó, médiuns de efeitos intelectuais inteligentes são dotados da faculdade que recebe e transmite comunicações inteligentes, tá? Por quê? Porque quando a gente viu as físicas lá, era mais para mostrar as coisas. Então, eram espíritos mais brincalhão que vinham, espíritos mais... que vinham justamente para mostrar as coisas, né? E aqui não, aqui são espíritos um pouco mais desenvolvidos, um pouco, tá? E aí já vem com outra pegada, né? Já vem com falar, escrever, tá? Vem com mensagens. Lá não, lá era mais brincadeira. Transmite as comunicações. Ó, essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seus habitantes. Ó. Aí a gente tem, ó, psicofonia. O que é a psicofonia? O espírito vai usar meu aparelho fonador para se manifestar. Tá? Vai fazer a conexão, ó, mente a mente, e vai transmitir lá da mente dele para a mente do minha mente, e aí eu vou fazer essa transmissão do que o Espírito está falando. E aí, às vezes, gente, vai sair igual o que o Espírito está mandando o recado? Não, né? Por quê? Porque vai passar pelo meu psiquismo. E aí, muitas vezes eu posso interpretar diferente e falar diferente, né? Então, toda a comunicação mediúnica tem esse detalhe, vai passar pelo psiquismo do médium e, às vezes, o médium vai trazer algumas coisas que não era bem aquilo que o espírito queria falar, né? Então, a psicofonia, o espírito vai usar o quê? Meu aparelho fonador, vai falar. Tá? A comunicação, toda a comunicação mediúnica de fala é psicofonia. Psicografia vai usar o quê? Minha mão, né? Para psicografar, tá? E aí a gente tem um dos grandes expoentes da psicografia no mundo todo, é Chico Xavier, né? 500 e poucos livros psicografados. Era 480, depois que ele desencarnou, ainda estão editando livros que ele já tinha psicografado, que estavam engavetados lá, né? A psicofonia aqui, ó, Divaldo Franco, esqueci de falar, né? Divaldo Franco é um dos grandes médiuns ainda vivos que tem essa capacidade, né? E ele está ficando pouquinho, gente. Quem não conheceu o Divaldo Franco, vá lá na Mansão no Caminho, vai conhecer que logo, logo ele vai desencarnar, viu? Não sei se ele dura mais um ano. Psicometria. Ó. Psicometria, essa aqui a gente vai usar também. Essa a gente vai ver uma demonstração na nossa mediúnica. Essa aqui a gente vai... Essa aqui também. Tá? A psicometria também. Que a psicometria é o seguinte, ó. A partir de um objeto, o médium vai sentir o que aquele objeto transmite para ele. Normalmente são objetos de alguma pessoa que tem algum sentimento, que tem alguma afeição por aquele objeto.
E aí o médium vai captar isso e vai dizer, pô, esse relógio aqui foi do meu avô, tem muito amor envolvido, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele vai dizer exatamente o que ele captou pegando aquele objeto. Psicopictografia, ó. Esse aqui é a pintura. Também vamos ter pintura. Essa aí é uma parte muito bacana. Só que aí vem pintura, vem os bailarinos, um monte de... Só vou deixar vocês curiosos, viu? Vocês vão ver como é muito bacana essa mediúnica. Muito, muito bacana. Muito experimental, muito legal. Você vai ver que vai ter manifestação assim. Às vezes você não imagina, a pessoa se manifesta assim de um jeito muito legal, mas muito legal mesmo. E é a primeira manifestação que vocês vão ter contato com essa mediunidade. Não precisam ter medo, não precisa ter medo nenhum. A equipe é super experiente, tá? Super experiente. O pessoal das mediúnicas vai amparar, está aí. O pessoal do passe está aí. Todo mundo está aí. Ninguém vai ficar, ninguém vai ficar sem atendimento e sem a gente estar olhando, tá? Fica em cima mesmo. E quando for a hora de vocês se manifestarem, a gente vai deixar numa boa, legal também. Mas aí eu quero deixar eles bem curiosos, viu, Luana? Bem curioso mesmo. Para que todos participem e venham mesmo. É muito legal, gente. Muito, muito legal mesmo. Que é a primeira experiência. Tem gente que não vem, depois fica... por que eu não vim? Eu quero... Não posso participar. Aí se foi, porque lá nos outros ciclos é totalmente diferente. Tá? A mediunidade lá vocês vão começar a usar diferente. Ainda, ó. A gente tem a vidência, ó, capta a imagem do mundo espiritual, imagem mentalmente transmitida pelo espírito. Ó. Então, a vidência, você consegue captar. Tem algum médium vidente aqui? Consegue ver, captar? Não, né? É muito difícil, tá? A vidência é muito difícil. Um médium vidente é bem raro, mas tem. A audiência, ó, capta a voz dos espíritos, outro som do mundo espiritual, como se fosse uma voz interior ou externa. Né? Então, como se fosse a voz, capta os sons do mundo espiritual mesmo. Os sons que estão sendo transmitidos lá, você está captando. Desdobramento. Desdobramento vocês já viram lá no Emancipação do Corpo. Né? Vocês viram na aula de emancipação, né? Vocês viram o desdobramento. Desdobramento é outra capacidade do perispírito que ele tem, que toda noite ele se desconecta e vai passear por aí, né? Deixa o corpo físico lá, ó, e vai dar as voltas dele, né? E normalmente o desdobramento é anímico, tá? É uma manifestação anímica do próprio espírito. Mas, quando existe esse contato, por exemplo, você fez o desdobramento e teve um contato com algum espírito, que às vezes tem, eu já desdobrei muitas vezes, fiz contato com a minha mãe, com meu pai, e quando tem esse contato, aí é considerado mediúnico, tá? Mediúnico. Porque daí você está em contato com um espírito que... Também, esse aqui é muito comum, né, porque todos nós desdobramos. Aí a gente tem, ó, intuição. Agora a gente vai diferenciar o que é intuição e inspiração. Porque a gente confunde muito. Intuição e inspiração. A maioria das nossas comunicações são de inspiração. Por quê? Porque intuição pode ser um pressentimento que se demonstra mediante as experiências do espírito, nessa encarnação ou de outras. Normalmente é do espírito, a intuição é do espírito. São vivências que ele já teve em outras encarnações, daí ele traz. Então, isso aqui eu já vivi lá em outra encarnação, daí ele diz, pô,
esse aqui eu não vou fazer, porque se eu fizer vai dar errado, porque você já viveu lá em outra encarnação. Se apresenta, mediante situações adversas da vida em todas as suas dimensões. Tá? Então, a intuição, ela sempre vem... e a gente confunde muito intuição com inspiração. E aí, inspiração, que vem de outro espírito, daí o espírito que é um tipo de comunicação mediúnica que nos auxilia na percepção de ideias e tomada de decisões. Aquela sensação que ouvimos uma voz e seguimos, ou não, mas é possível ter a percepção que a ideia não é inteiramente sua. Por quê? Porque é um espírito que está te inspirando ali, está buzinando para você. E, às vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente não acredita nisso. Deixa passar. Eu mesmo sou um cabeça dura para isso. E toda vez que eu faço isso aí, eu quebro a cara. Às vezes vem, faça isso, faça... E vem, gente, vem direto. Faça isso, faça assim, assim, assado. Eu vou lá e faço diferente. Eu quebrei a cara. Não tem jeito. Quebra a cara mesmo. Precisa sim. Eu estava num... Boa noite, gente. Boa noite. Eu estava fazendo, né, o curso do Espiritismo em um centro espírita ano passado. Sim. Eu não gostei muito da didática e saí e vim para cá. Mas uma coisa aconteceu comigo, e antes desse acontecimento, falou-se do anjo da guarda. Ela entra, o anjo da guarda, aqui, ele existe, ele é uma inspiração, porque o que se falou lá no centro, naquela época, no ano passado, falou justamente por isso. A gente não ouve o anjo da guarda. Ele está ali dizendo, e a gente, às vezes, ouve, às vezes a gente teima com ele e vai. Ele realmente existe? Olha, aqui a gente não usa o termo anjo da guarda, tá? São espíritos, amigos espirituais. Um amigo, se fosse um amigo seu que estivesse dando um conselho para você. Existem esses espíritos, sim. O espírito amigo seu, que às vezes vem dar o conselho, vem falar para você, faça isso, não faça aquilo. Isso existe, sim. Tá. Aí, nesse mesmo dia, sim. Que ela estava falando sobre o anjo da guarda, aí ela virou e falou assim, gente, todo mundo tem o seu. Não desacreditem, não. Aqui, eu estou vendo aqui, está todo mundo com o seu. Eu já tinha 15 dias com uma dor muito forte no seio, muito forte. E eu temia algo, porque na minha família tinha câncer de mama. Sim. Eu já tive o câncer, e o meu câncer podia desenvolver um outro câncer, como qualquer outra coisa, né? Sim, sim. Aí, na hora que ela fez isso, naquele dia eu estava com muita dor. A dor eram todos os dias, toda hora, até eu marcar o médico. Então, eu estava sem assistência, né, porque eu estava aguardando para fazer a mamografia. Aí, no dia que ela falou isso, que ela estava falando sobre o anjo da guarda, ela fez assim, eu estou vendo aqui, está todo mundo com os seus. Aí, eu fechei o olho, fiz assim, oi, tudo bem? Na hora que eu fiz tudo bem, eu recebi um puxão no seio, que eu me assustei. E eu parei assim, meu Deus do céu, foi isso mesmo que eu senti? Exatamente no lugar onde eu tinha dor, onde eu sentia, inclusive, o nódulo. Fui para casa sem dor. Isso. Permaneci sem dor, fiz mamografia, não apresentava nada. O que foi isso? O que foi isso? Não sei o que foi, mas aí tem muitas coisas envolvidas, né? Nada, não, nada. Eu não. Mas você sente, né? Só isso? Só isso. Não, mas isso aí é normal, gente, tá? É normal. Mas todos nós temos amigos espirituais, mas não é o cara vai ficar toda hora junto de você, não é. Quando você precisar, quando você chama e pede, meu amigo, me ajude aí que eu estou em dificuldade, ele vai vir e vai te ajudar. Tá? Mas não é que ele vai ficar ali toda hora, 24 horas, não existe isso. Mas
o que você sentiu aí, provavelmente um seu amigo veio lhe ajudar. Né? Minha pergunta E cura também. Às vezes a cura, até você mesmo se cura, tá? Nós temos a capacidade de se curar. Só que a gente não sabe usar isso. Então, eu queria perguntar e também fazer um comentário, né, de experiência pessoal em relação à psicografia, né? Da pandemia para cá, eu comecei a receber versos na minha cabeça. Eu ia caminhar de manhã. Escreva. Que é isso? Tudo rimado. Para que isso? Escreva. Escreva, paz. Aí começou. Aí eu comecei a fazer poesia. Falei, gente, para que isso? Escreva. Escreva. Lá vai, né? Vocês vão ver na mediúnica tem a psicografia, daí vocês vão ver. Nessa história, eu disse, minha intuição, eu vou dar vazão a isso. Aí fui estimulada por uma amiga a publicar e tal, e aí de lá para cá, né, eu venho escrevendo, me tornei escritora, participei de alguns livros, e estou terminando um livro agora, e o último capítulo desse livro, ele traz uma escrita que, a meu ver, são mensagens canalizadas. Aí eu ia fazer essa pergunta, né? Quando é que eu consigo diferenciar quando é anímico e quando é inspirado espiritualmente? Eu estou revisando o livro, né? E estou com a mentoria de uma escritora do Rio, que está me ajudando e tal. Sim. E aí mandei o livro para ela revisar. Aí, semana passada, ela disse, Cris, quando eu cheguei no último capítulo, eu tive que parar. Porque eu comecei a chorar muito quando eu comecei a ler aquelas mensagens. Parecia que aquilo estava falando comigo, e eu tive que parar a sua revisão, me recuperar, então me deu um tempo para eu devolver a revisão do seu livro. E toda vez que eu reviso esse capítulo, eu choro compulsivamente. Porque provavelmente deve tocar um conteúdo seu. E não, aí, todas elas, só que todas elas, no final, vêm com assim, uma... Eu fico sem... Aí é que eu fico sem entender, porque vem com a identificação. Grupos de seres, não é um ser se identificando, são grupos de seres. Né? Somos terapeutas do deserto, não sei o que, somos seus irmãos de não sei aonde. Deus, somos da caravana da alegria do povo cigano. Eu falei, vou botar. Mas, né? Com certeza. Então, no início eu ficava meio em dúvida. Hoje eu sei diferenciar quando é uma escrita... poética, intuída, e quando ela é algo que vem, que não é, porque eu não me lembro depois, eu escrevi isso. Sim. Entende? Aí minha dúvida é essa. A psicografia existe, porque eu comentando isso com amigos, eles disseram, Cris, você psicografa. Sim. Eu falei, mas minha mão não é espontaneamente movida como Chico Xavier. Sou eu que estou escrevendo, agora inspirada. Existe essa diferença? Sim, tem. Agora, não tem problema ser você pensando e você colocando o seu pensamento. Não tem problema nenhum, porque você está transmitindo aquilo que ele está lhe passando. Entendeu? Mas o Chico Xavier, às vezes era assim, mas às vezes não, era ele mesmo. Porque toda vez vai passar pelo seu psiquismo, e muita coisa sua vem também. Entendeu? Mas eu percebo... Né? Várias vezes assim, eu fiquei um tempo sem pegar esse material, e quando eu peguei, disse, vou incluir no livro, porque na mensagem eles diziam, essa mensagem você vai publicar, isso é para ser mandado a público, o livro vai se chamar assim, tudinho. Te explicaram exatamente o que você devia fazer. Então, quando você falou da finalidade da mediunidade ali, eu entendi que isso veio para mim como uma missão. Sim. Né? E eu fiquei muito grata por isso. Mas é interessante isso, muito interessante. E é interessante assim, gente, cada vez, eu já dou eu tenho uns 10 semestres que eu dou essa aula, e cada vez a gente ouve depoimentos diferentes, né? Então, isso é interessante, que a gente vai aprendendo também. Não é que tudo que a gente traz aqui, não, que vocês têm que seguir, acreditar. E vão pesquisar, vão ver, né? Vão checar e ver. E aí, quando vocês trazem esses relatos, aí é muito, muito legal que um depoimento que todo mundo corrobora e pode ver, né? E pode participar, né? Diga. Boa noite. Boa noite. É só uma dúvida com relação à parte da vidência.
Sim. É somente, no caso, acordado ou a evidência vem dormindo também? Eu fiquei com essa dúvida. Não, só acordado. Acordado. A evidência, quando dormindo, provavelmente é desdobramento, que você está desdobrando. Tá? Ó, então, a mediunidade, mediunidade no cotidiano, vocês vão ouvir muito a gente falar aqui em naturalização da mediunidade. Então, a mediunidade no nosso cotidiano é uma coisa natural. Ó. A mediunidade faz parte da nossa vida, lá no trabalho, quando temos ideias, soluções que surgem de forma repentina. Tá? Na premonição materna, que sente quando um filho está em apuro, as mães aí têm essa premonição, aí, todas as mães têm, de sentir, né? E isso aí é verídico, né? No sentimento que não devemos fazer determinadas coisas, o ir em determinados locais, tá? Também. Na percepção da energia de ambientes e pessoas. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais vocês desenvolverem sua sintonia mediúnica, sua mediunidade, mais sensível a gente fica. A gente chega em ambientes... Aí tem ambientes que a gente já não consegue mais ir. Tá? Mas você está ficando chato, você não consigo mais ir para o carnaval, não tem jeito, gente, não consigo ir mais. E eu vivia no carnaval. Todos os carnavais. Na criança, que brinca com seu amiguinho, até os 7 anos é muito, muito normal, porque ainda está do outro lado, está ainda entrando para a parte do encarnado, né? Na conexão, quando pensamos em pessoas distantes que nos retornam imediatamente, a gente pensa lá, eu tinha uma irmã que morava na Suécia, às vezes eu pensava nela, ela ligava para mim, a gente fazia essas ligações normal, né? Num abraço que traz conforto e bem-estar, né? Aquelas pessoas que às vezes te dão um abraço assim, dão um passe, né? Porque quando você dá um abraço numa pessoa e você dá com amor e sentimento, você dá um passe nela, você está transmitindo os seus fluidos magnéticos para ela. E é a melhor coisa que tem quando você recebe um abraço de uma pessoa que realmente ela está te desejando bem, né? No artista, que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro, modela a sua escultura. Tá? Então, no cotidiano, isso aí acontece muito, muito. E aí, esse é o segredinho que eu vou contar para vocês. Para vocês naturalizarem a mediunidade de vocês. Para vocês se apropriarem dela, vocês precisam fazer isso aqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer é se apropriar da mediunidade. A mediunidade é minha, ela existe, então é minha. Se aproprie dela. Tá? Depois, vá atrás do conhecimento. E para você conhecer ela, o que você precisa fazer? Estudar. E não é pouco, não, gente. Vocês têm que estudar muito, muito, muito para entender, porque senão você não entende os fenômenos mediúnicos. É super difícil de entender. Por quê? Porque existem muitos, muitos tipos de mediunidade. Muitos. O que eu trouxe aí, besteirinha. Peguem o livrinho lá, que aí vocês vão ver a quantidade de mediunidade que existe. Tá? E aí, depois do estudo, a prática. Aí, não adianta você estudar a mediunidade, saber a teoria, é o que a gente fala aqui. Não adianta saber a teoria. A teoria, todo mundo está craque na teoria. Agora, bora para a prática, vamos praticar. E aí, quanto mais você praticar, mais você vai ficar apto a conexões cada vez mais melhores. Conexões melhores, conexões com espíritos mais evoluídos. A gente tem lá no ciclo 4, a gente faz conexões, a gente tem os temas da aula, e depois da aula a gente faz as conexões com os professores e alunos, orientadores, que vêm do mundo espiritual falar sobre aquela aula. Tá? Através dos médios. O médio da comunicação, eles vêm e falam. Aí falam como que é lá, como que estuda lá, como que faz as coisas lá, entendeu? Então, tem muito legal. No ciclo 4. Vou deixar vocês mais curiosos ainda para ir até o ciclo 4. E eu coordeno uma turma no ciclo 4 também, né?
Eu coordeno a turma de segunda-feira aqui, mas eu estou treinando Luana, então eu estou nos bastidores mais, né? Eu fico mais nos bastidores. E no ciclo 4, eu coordeno a turma de quarta-feira, né? Daí eu vou encontrar vocês lá também.